Olá YouTube, bem-vindos. Neste vídeo gostava de fazer o book review do Triunfo dos Porcos, de George Orwell. Esta é uma edição pelas publicações Europa América e irei começar então pela contracapa. Publicado pela primeira vez em 1945, o Triunfo dos Porcos transformou-se na clássica fábula política deste século. Acrescentando-lhe a sua marca pessoal de mordacidade e perspicácia, George Orwell relata a história de uma revolução entre os animais de uma quinta e o modo como o idealismo foi traído pelo poder, pela corrupção e pela mentira. George Orwell, pseudónimo de Eric Arthur Blair, nasceu em Benguela, mas foi educado em Inglaterra, onde, além do jornalismo, se dedicou à escrita. É autor, entre outros, do famoso livro 1984. Morreu de tuberculose em 1950. Então, o Triunfo dos Porcos conta-nos a história do descontentamento dos animais de uma quinta Inglaterra, que, fartos de serem explorados pelo ser humano, decidem então expulsá-lo da quinta. Eles conseguem, há uma grande festa, e então, tal como as revoluções, como normalmente acontece nas revoluções, é criada uma bandeira, é criado um hino, é criado uns mandamentos, isto um bocado à bala de como se fosse uma Constituição, e então começa uma nova história na quinta, esta gerida então pelos próprios animais. Ainda há uma tentativa por parte dos seres humanos de retomarem o controle da quinta, mas essa tentativa falha por completo. Então, os animais ficam mesmo sob o controle dessa quinta. A nível de gestão, então, dessa quinta, há um grupo que se separa, aos poucos, que são os porcos. Então, cabe a eles a educação e o zelar pelo bem-estar de todos os animais da quinta. E durante alguns anos isto, segundo a história, de facto funciona. Mas aos poucos, com tanto poder e com tanta margem de manobra que os porcos tinham sobre todos os outros animais, eles aos poucos começam então a tomarem um caminho a fim de eles próprios ficarem em vantagem sobre os outros animais. Só para terem uma ideia, eles deixam de viver no curral e passam a viver na casa do ser humano, começam a falar e a tratar de negócios com outros seres humanos, começam inclusivamente a tentarem se vestir como os seres humanos e realmente a vida dos outros animais vai-se degradando ano após ano. A própria alimentação que estava a ser prometida e garantida foi escasseando face às transações económicas. O trabalho árduo, afinal agora era cada vez ainda mais horas do que era antigamente com o ser humano. Ou seja, o autor demonstra-nos que a revolução começa então a entrar numa espiral em que está aos poucos a acontecer exatamente o oposto daquilo que era esperado e que era o idealismo que levou à revolução, e começa a falhar tudo por completo. Entre os porcos, inclusivamente, há uma disputa entre dois, e um deles consegue escorraçar então o segundo porco que estava a tentar chegar ao poder da quinta, ficando ele, neste caso, o nome do porco era Napoleão, ficando então Napoleão líder soberano da quinta. Para ter a ideia ao ponto que isto chega, há inclusivamente execuções, quando é colocada a hipótese de haver traidores entre os animais, há inclusivamente então execuções, só para terem uma ideia ao ponto que chega então esta revolução dos animais. Então aos poucos as coisas realmente estão a cair, e de que maneira? Os porcos inclusivamente são enganados pelos seres humanos nas trocas comerciais, e no fim a história acaba quando os animais aproximarem-se da casa onde vivem os porcos, numa noite, os veem sentados à mesa juntamente com os seres humanos e que dificilmente conseguiam fazer a distinção entre quem eram os seres humanos e quem eram os porcos. Portanto, este acaba, sem ter um final definido, acaba então de terminar esta história desta forma tão fria. Este livro, como foi editado em 1945, não é muito difícil de fazer algumas comparações, nomeadamente com
os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial e, nomeadamente, obviamente, a ascensão do partido nazi. Portanto, há alguém que se sobressai da população, promete mundos e fundos, torna-se um ditador implacável e leva inclusivamente todo um país para a guerra. Aqui é um porco que se eleva, em vez de ser um país, é todos os animais de uma quinta. E infelizmente o autor deixa-nos em aberto o que tem acontecido ao longo da história, em que infelizmente este tipo de histórias se vai repetindo demasiadas vezes. Penso também que o autor quer nos deixar aqui duas mensagens. Primeiro, por um lado, não é por nós não estarmos no poder, as pessoas que não estão no poder e que se sentem de alguma forma prejudicadas por esse mesmo governo, que se calhar chegassem lá faziam as coisas diferentes. Isto porque há uma parte da natureza humana que é um tanto ou quanto ambiciosa e que leva às vezes o ser humano a agir de uma maneira não muito correta, tudo para o seu benefício. A outra mensagem que penso que o autor também nos quer deixar é que, mesmo assim, nós não nos devemos deixar resignar com as situações, mas que devemos usar a inteligência de forma a tentar, de alguma forma, ir de encontro àquilo que é injusto. Então, é este o meu book review pelo Triunfo dos Porcos. Minha opinião, devo-vos dizer que é uma leitura obrigatória. A história, por um lado, infelizmente, é intemporal, por isso mesmo, é uma leitura para todas as idades, para todas as faixas e classes, não sei se isso pode dizer, sociais. É um livro, de facto, muito, muito importante e muito interessante. É um livro que nos deixa realmente a pensar no mundo em que nós vivemos. Bem, dando então pontuação a este livro e usando então o modelo que eu adotei de um baralho de cartas, eu vou dar então a nota de 5 pontos em 5 possíveis, porque este livro realmente é um livro excelente, é um livro muito bom e é um livro que eu considero obrigatório. Era isto que eu queria deixar com vocês. Sem mais, nos despeço. Até à próxima.